Como já falamos para as crianças, hoje foi um dia de celebração para muitas famílias que aqui estão. Desde encontros no café da manhã, almoço, alguns quem sabe até no final da tarde, um dia exaustivo. Nós podemos dizer que foi uma semana de comemorações. Afinal de contas, muitas escolas, graças a Deus, ainda fazem a menção honrosa ao Dia dos Pais. Eu vi irmãos da igreja viajando quase 800 quilômetros para poder ir à escola onde o seu filho estuda, seu filho pequeno, participar da homenagem que lhe seria feita. Eu tive essa semana o privilégio de ir à escola do irmão Ronaldo e Catiusca, numa homenagem aos pais, dar uma palestra. Enquanto eu aguardava o início da palestra, nos últimos preparativos, eu observava alguns pais que já haviam chegado, algumas mães que chegavam angustiadas porque os pais não conseguiriam ir, e elas davam então a justificativa às professoras que ficaram preocupadas, pois qual seria a reação das crianças? Eu vi algumas mães chorando porque o pai havia prometido que iria e não apareceu, e me chamou a atenção de uma senhora que chorou do início da cerimônia até o final, porque ela tinha há menos de um mês perdido o pai dos seus 2 filhos que estavam ali participando da homenagem, mas o pai deles não estava mais lá. Fato é, irmãos, que no mundo caído, onde o pecado se manifesta e é uma realidade que toca todas as famílias, as celebrações ou os dias comemorativos não são feitos só de festas. Uma data tão gloriosa como essa não é feita apenas de boas lembranças. É possível que ela traga muitos momentos de angústia e dor para alguns dos irmãos que aqui estão. Pessoas retratam isso, a exemplo da tão conhecida canção de Fábio Júnior por título Pai, gravada nos anos 80, onde ele expressava a relação conflituosa que ele sempre teve com o seu pai, quando ele dizia: pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser muito mais do que grandes amigos, pai e filho, talvez. As palavras expressas em cada estrofe dessa canção, ela repercute e toca a família de muitas pessoas, que ou não tiveram o privilégio de vislumbrar uma figura masculina como sendo a sua referência, ou perderam muito cedo, ou sempre tiveram um pai presente dentro do lar, mas nunca presente em sua formação. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, mesmo diante de um mundo caído, num cenário que angustia tanto e fere a tantas pessoas, nós podemos encontrar sim esperança para qualquer cenário ou qualquer configuração familiar, entendendo que a graça de Deus possibilita sim a celebrarmos datas como essa, cheios de alegria na presença do Senhor. Eu gostaria de trazer um exemplo, uma ilustração nas Escrituras que nos mostra essa verdade. Por isso eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo de número 1. Nós olharemos para um grande homem que não teve tanta influência do seu progenitor em sua formação. Este homem se chamava Timóteo. E ao iniciar essa mensagem, eu pensei num título sobre Timóteo: onde está o teu pai? Onde está o seu pai? Diz a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia,
lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Senhor, é com os corações cheios de gratidão que nós nos colocamos diante de ti e da tua palavra. Numa data tão preciosa como essa, nós queremos ouvir a tua voz e entendermos como igreja o que o Senhor deseja falar a cada um dos teus filhos. Pessoas tão diferentes, pessoas que estão aqui ou que nos assistem na internet ou na TV, que provavelmente ao lembrar-se dessa data não tem apenas boas memórias. Fala, Senhor, aos nossos corações, de modo que encontremos alento, alívio e contentamento em ti, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma carta de despedida. Essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Das suas 13 cartas, foi a que ele escreve quando ele estava no seu segundo aprisionamento em Roma. Depois de cumprir um ministério brilhante, depois de tantas expedições, tantos frutos, igrejas fundadas, agora o glorioso Paulo já está envelhecido, adoentado, esquecido em uma prisão em Roma. Ele decide então escrever esta carta a o mais leal e fiel dos discípulos. Quando nós pensamos em Timóteo, Timóteo foi um homem glorioso, um jovem pastor de Listra. Nós sabemos que ali na segunda viagem missionária de Paulo, ele logo se converte, e como aquelas pessoas que têm um processo de conversão muito célere e começam a dar logo fruto, este era o jovem Timóteo. Timóteo se tornou um orgulho daquela igreja, que logo o ordena, o consagra ao ministério e o envia para uma expedição missionária na Europa. E ele esteve intensamente servindo com todo zelo. Ele é mencionado em diversos momentos, irmãos, nas Escrituras Sagradas, com características notáveis. Virtudes deste homem são colocadas em destaque em toda a palavra de Deus. Quando Paulo está escrevendo, por exemplo, aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele faz uma menção honrosa. Se você abrir por um instante em Filipenses, no capítulo 2, no versos 19 ao 22, Paulo diz o seguinte acerca deste jovem pastor: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também possa sentir-me animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém, vamos ler juntos essa parte? Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Observem então que este era o notável Timóteo. Naquela época já existiam oportunistas, pessoas que, através da mensagem do Evangelho, como nós vimos hoje pela manhã, o reverendo Robson pregando, Simão o mago queria a notoriedade, a glória e o poder que fluía através dos apóstolos. Não era assim com Timóteo. Paulo o coloca numa posição de destaque a ponto de dizer: dentre todos que eu conheci, dentre todos os quais eu ensinei, eu não tenho ninguém como Timóteo. Um homem de um amor altruísta admirável. Mas o que tornou Timóteo essa pessoa tão honrosa? O que tornou Timóteo um líder tão admirado? O que fez com que ele se tornasse o homem da maior confiança de Paulo, a ponto de, em sua última carta de despedida, ele escrever, encorajar
e solicitar que Timóteo fosse a Roma visitá-lo e levar alguns utensílios de sua confiança. Eu gostaria, irmãos, de olhar não para o Timóteo adulto amadurecido, mas olhar para o jovem Timóteo e o processo de formação deste homem como um espelho que remonta ao dia dos pais, em nossa formação, homens, mulheres, meninos e meninas. E ao olhar para a história deste pastor, eu percebo que a graça de Deus faz com que muitas vezes outros membros da família, que não o pai, sejam um instrumento na formação das crianças. A graça de Deus em meio a um mundo caído, em meio a um mundo que jaz no maligno, onde o egoísmo aflora no coração dos homens, fazendo com que ele deixe o interesse da família e olhe os seus próprios interesses. Esta graça de Deus permite que quando alguns pais se omitem na sua função, Deus levanta outros membros da família para exercer este papel. Se nós olharmos novamente para o capítulo 1 da segunda carta, veja as palavras de encorajamento, quando Paulo está de um modo muito pessoal, falando da saudade, da lembrança que ele tem de Timóteo no verso 4, dizendo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Quando nós olhamos o contexto geral e a biografia de Timóteo, nós percebemos que ele era fruto de um casamento misto, principalmente no período interbíblico. Na verdade, em toda a história do povo de Deus, Deus orientou aos seus filhos: não deem os vossos filhos e filhas para casar com outros povos. Deus proibiu terminantemente o casamento misto. Por quê? Porque isso afetaria a fé do povo de Israel. Isso corromperia aquilo que Deus estabeleceu como um chamar, e nós iremos falar um pouco mais adiante, que o povo deveria refletir a glória do Senhor com os mesmos princípios. Quando nós olhamos para a história do povo, o povo se corrompe e se entrega à idolatria justamente quando eles começam a casar com mulheres de outros povos, ou dar as suas filhas para casarem com homens de outras nações idólatras. No período interbíblico, o intervalo do Antigo Testamento para o Novo, o casamento misto cresce consideravelmente entre Israel, a ponto que nos dias de Jesus, a Galileia, ao norte, era chamado de Galileia dos gentios. Por quê? Porque havia um número absurdo de gentios casados com judeus, de casamentos mistos, inseridos dentro de Israel. É por isso que era chamado da região da sombra da morte. Era uma área de apostasia de fé. A família de Timóteo tinha essa configuração. Quando nós olhamos para sua mãe Eunice, ela era casada com um grego que não servia ao Senhor. Não era um prosélito que se convertera à fé de Israel, à fé judaica, mas era um grego que não temia ao Senhor. Nós não encontramos nenhuma menção ao pai de Timóteo em sua formação. Quando Paulo menciona a fé sincera e verdadeira, ele faz menção à sua mãe Eunice, que mesmo tendo casado de um modo indevido ou não abraçado o casamento ideal que Deus estabelecera, Deus, em toda a sua graça, permitiu que ela herdasse uma fé genuína da sua mãe Lóide. Não que a fé seja uma herança genética, mas nós já encontramos aqui a figura do discipulado bíblico, daquilo que nós temos falado em toda a nossa conferência. Lóide foi uma mulher de uma fé tão sincera que ela conseguiu, em entusiasmo, transmitir a fé para sua filha Eunice. E quando nós vamos lá para o capítulo 16 de Atos,
nós encontramos Paulo chegando à Macedônia. Ali, quando ele chega em Filipos, ele encontra algumas mulheres às margens do rio, orando, adorando ao Senhor. Se converte uma mulher chamada Lídia. Deus começa uma grande obra, e os estudiosos acreditam que foi exatamente neste momento da sua primeira viagem missionária que Deus salva e alcança com graça Eunice e Lloyd. Essas mulheres prontamente, que já discipulavam, que já investiam na vida do jovem Timóteo, começam a compartilhar. E prova maior que, na segunda viagem missionária e não primeira, nesse período, Timóteo, ele se rende ao senhorio de Cristo. Isso nos encoraja, irmãos, a não olharmos para as mais diversas configurações familiares e pensarmos que, se uma família ou um casamento fracassou, ou se de repente alguma serva do Senhor sofre o repúdio e agora tem o peso de criar os seus filhos sozinha, sem o auxílio da figura paterna, que essa criança será marginalizada, que este jovem certamente irá sucumbir. Não, a graça de Deus permite que mulheres, ainda que não ocupando a função que deveria ser delas, recebem de Deus a graça para ir além e formatar o caráter de um homem no homem de Deus. Isso é maravilhoso. A história está repleta de exemplos. Ao olharmos o exemplo de Susana Wesley, casada com um ministro, com um pastor, mas tomado de uma agenda impraticável, com tantas obrigações do ministério, ele não instruía e não ocupava o papel, não apenas de progenitor, mas de educador dos seus filhos. Susana Wesley tantas vezes assumiu a função que era do seu marido, ministro, de modo que ela educou os seus 13 filhos com amor sacrificial, orando por eles, com eles diariamente, e muitos deles se tornaram homens notáveis. O maior deles, um tal de John Wesley, fundador do metodismo, um homem que Deus usou para trazer avivamentos gloriosos no século XIX e impactou a sua geração. A graça de Deus nos traz este alento e essa esperança ao olharmos para a história do jovem Timóteo. Mas nós encontramos, irmãos, uma outra verdade ao olharmos para essa carta. E eu concordo com aquilo que o Dr. Larry Henderson sempre afirma em suas palestras, de um modo mais específico para a educação de homens, que um homem, ele precisa de outro homem em sua vida. Todo homem precisa de um outro homem em sua vida, a fim de modelar comportamento, modelar ética, modelar relacionamentos interpessoais e modelar a fé em Cristo a partir de uma mesma perspectiva masculina. E é por isso que eu encontro uma segunda verdade. Nós aprendemos que Deus deseja que todos nós, intencionalmente, sejamos pais espirituais dos nossos filhos, ou de outros filhos da aliança. Preste muita atenção nisso, meu irmão. Em nossa peregrinação, numa data como essa, nós devemos ter a consciência e convicção que Deus deseja que nós sejamos pais espirituais dos nossos próprios filhos ou de outros filhos da aliança. Veja como é que Paulo saúda ao jovem Timóteo. No versículo 2 da carta: ao amado, vamos ler juntos? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Volte algumas páginas para 1 Timóteo capítulo 1 e perceba a semelhança da sentença, quando no versículo 2 ele diz, 1 Timóteo 1, 2, uma vez mais todos juntos: a Timóteo,
verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo usa essa expressão, verdadeiro filho, apenas em 2 ocasiões em todas as suas cartas. Ele a utiliza quando escreve a Timóteo e na última das cartas pastorais, quando ele escreve a Tito. Verdadeiro. A expressão no original traz a ideia de autêntico filho, gerado das minhas entranhas. É a mesma expressão utilizada para unigênito, a ideia daquele gerado do próprio Deus. Era gerado do próprio Paulo. A tradição nos diz que Paulo não casou, alguns acreditam que talvez ele tenha casado e a sua esposa o repudiado. Verdade é que a maioria dos teólogos concordam que Paulo não teve filhos. Ele não gerou filhos naturais. Mas a este homem que não tinha esposa por opção para se dedicar exclusivamente em tempo integral ao serviço missionário, Deus o deu a graça de gerar filhos espirituais. E essa verdade, irmãos, nos chama a atenção para aquilo que Deus estabelece lá na aliança, na repetição da lei em Deuteronômio, no que nós mencionamos anteriormente de chamar. Quando no capítulo 6 de Deuteronômio, nos versos 5 e 6, se você olhar na projeção, sem precisar abrir, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5, observe o que a palavra de Deus diz. A partir do 4, querida, por favor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos ler juntos? Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa era a ordenança suprema de Deus para o povo da aliança. Ao circuncidar todos os meninos ao 8º dia, era o símbolo feito no órgão genital do menino, exatamente ali com o significado de que aquele menino e toda a sua descendência, porque era dali que saía a semente, pertenceriam ao Senhor, serviriam ao Senhor. Sendo assim, as meninas estariam incluídas no pacto. Todos os pais nessa consciência tinham a obrigatoriedade de não apenas ensinar princípios éticos, de não apenas suprir o pão da mesa, de não apenas brincar com seus filhos, ou fazer o melhor macarrão do mundo, o melhor ovo do mundo, ou jogar futebol, mas acima de tudo, amar o Senhor Deus, de forma que as crianças olhassem e observassem o amor de Deus e por Deus expresso na vida dos seus filhos. Essa é a base da teologia do pacto. Essa é a razão pela qual nós, reformados, batizamos os nossos filhos. Porque nós acreditamos que o batismo na nova aliança, ele substituiu a circuncisão, e que agora batizamos os nossos filhos como filhos da aliança, e assumimos a responsabilidade diante do ministro de Deus e diante da igreja do Senhor, de exemplificar a fé aos nossos filhos e ensiná-los a amar a Deus. Mas observe que quando Paulo menciona Timóteo, ele o menciona como filho na fé, alguém com quem ele compartilha o evangelho. A fé que começou a ser compartilhada da sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, agora ela frutifica através do ministério do apóstolo Paulo. E isso me chama a atenção, irmãos, para um princípio glorioso, que nós não devemos ensinar apenas princípios morais para os nossos filhos, de que isso é certo e isso é errado. Nós precisamos falar de Jesus, da graça e da salvação para cada um deles. Os nossos filhos precisam ouvir
acerca do amor de Deus manifesto na cruz do Calvário através do seu Filho. Os nossos filhos precisam ouvir a nossa experiência de fé, de como Deus nos alcançou. Em diversos momentos na sua carta, Paulo, ele repete a sua experiência de conversão. Nós encontramos 4 relatos do apóstolo acerca de como Deus o alcançou graciosamente. Qual era o propósito? Era compartilhar a salvação do Senhor. Quantos de nós aqui já sentamos com os nossos filhos e compartilhamos a nossa conversão? De como fomos convencidos pelo Espírito Santo, de como Deus nos fez entender a obra redentora de Cristo. Nós devemos ser estes canais, estes instrumentos de salvação para cada um dos nossos filhos, porque senão de nada vale a melhor universidade que nós nos sacrificamos para pagar, de pouco vale os melhores princípios éticos, porque a palavra de Deus nos diz do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não existe bem mais precioso qual nós possamos compartilhar com os nossos filhos do que a fé salvadora em Cristo Jesus, e nós somos os principais instrumentos para isso. Talvez alguns aqui não tenham filhos, outros tenham sido alcançados pelo Senhor quando os filhos já estavam emancipados, e podem lastimar e dizer: bem, pastor, eu perdi a oportunidade, eu não as tenho mais. Mas é verdade que Paulo também não tinha filhos, mas ele pôde olhar para 2 jovens que se tornaram homens extraordinários, um chamado Timóteo e outro Tito, e dizer: vocês são meus genuínos, autênticos filhos na fé, que continuaram a gerar frutos para o reino de Deus, através do trabalho intencional do apóstolo. E daí nós voltamos para a grande comissão. A grande comissão nos dada pelo Senhor em Mateus 28, quando nos diz: ide e fazei discípulos, não começa nas nações longínquas, ela começa dentro da nossa própria casa. Não devemos ensinar moralismo para os nossos filhos. Se eu conto essa história do sacerdote Eli, como contei para os nossos filhos, e falo do castigo do pecado e da morte, sem apontar para Cristo, eu estaria ensinando a eles simplesmente o moralismo, de que Deus mata aqueles que desobedecem. Mas quando nós falamos para os nossos filhos, e declaramos que os nossos pecados são mais fortes do que nós, mas que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eles começarão a entender que Jesus Cristo é caminho, é verdade, é vida, que tão somente Ele pode redimir o homem da sua culpa e da escravidão do pecado. Você pode fazer isso intencionalmente com outros filhos da aliança. Nós temos famílias aqui onde os pais não estão presentes, ou a figura masculina, por diversas razões. Por que não fazermos intencionalmente como o apóstolo Paulo fez com Timóteo e Tito, e se propor a ser um discipulador e um pai na fé na vida deste menino, na vida deste jovem, deste adolescente, que pode ter em você a figura masculina que lhe faltou por muito tempo. Timóteo não teve este exemplo no seu pai, mas pôde ter um pai espiritual que foi um instrumento maravilhoso em sua vida. Nós temos essa responsabilidade, e é por isso que Paulo instrui, escrevendo através de Timóteo, que devemos olhar para os mais velhos como pais. E nós, mais velhos, devemos olhar para os mais jovens intencionalmente como filhos, a ponto de nos dispormos a gastar tempo de qualidade e ensinar-lhes acerca do amor de Deus e da ética cristã. Olhemos mais uns para os outros. Observemos as oportunidades de compartilhar a fé. Mas quando eu olho, irmãos, ainda para o texto sagrado e para a vida deste grande homem, da sua relação com Paulo,
eu percebo e extraio uma gloriosa lição de que Deus deseja que além de compartilhar a nossa fé, nós discipulemos os nossos filhos espirituais. A grande confusão da igreja é acreditar que o ID se restringe simplesmente a falar do plano de salvação, a apresentar a graça salvadora de Cristo. Não, o discipulado começa na proclamação da obra redentora, mas ele só termina quando Deus nos chamar para perto dele, ou quando Deus tirar soberanamente essa pessoa de perto de cada um de nós. Deus deseja que nós intencionalmente, ao gerarmos os nossos filhos naturais, os evangelizemos e que eles se tornem nossos filhos na fé. Ou outros, ao se tornarem nossos filhos na fé, agora nós iremos investir tempo para que eles se tornem cristãos maduros, mulheres maduras, preparadas. Nós percebemos isso no texto, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo de número 6. Veja o que o texto sagrado nos diz. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Observe que a relação de Paulo com Timóteo não fazia com que ele compartilhasse simplesmente princípios éticos morais e evangelização. Paulo compartilhava a sua própria vida com Timóteo. Paulo compartilhava as suas emoções, as suas afeições, a ponto de dizer que sentia profunda saudade e que se alegraria tremendamente ao ouvir notícias ou reencontrá-lo. Nós percebemos, irmãos, que Deus deseja que nós desenvolvamos uma relação com os nossos filhos, pais, homens. Em meio a essa nossa agenda louca e quase impraticável, e todos nós aqui somos muito ocupados, mas uma relação de
discípulo e discipulador, de mentor e aprendiz. Deus deseja que, ao compartilhar a fé e ensinar da salvação em Cristo de modo intencional, nós possamos fazê-los crescer. Em primeiro lugar, através do exemplo. Essa é a carta mais pessoal de Paulo. Junto com Filipenses, as cartas pastorais, Paulo simplesmente rasga o seu coração. Paulo abre as suas entranhas. Ele deixa que os seus filhos espirituais autênticos vejam quem ele é, e não apenas as glórias da vida, mas também as decepções, também as limitações. Ou será que Timóteo não conhecia a personalidade de Paulo? Será que Timóteo não sabia que Paulo tinha uma inclinaçãozinha a ser intolerante? Vocês se lembram o que acontece na primeira viagem missionária? Quando ele está junto de Barnabé, filho da consolação, e de repente um jovem chamado João Marcos ia com eles. Quando a coisa aperta na viagem missionária, João Marcos pula fora do barco, os abandona. Eles voltam para Antioquia, compartilham com os irmãos, e ali estavam João Marcos numa boa, como se nada tivesse acontecido. Barnabé diz: vamos levar agora na segunda viagem João Marcos. Paulo diz: ele não vai, porque ele nos abandonou, ele não vai, ele é inconstante. E a discussão que surgiu entre Paulo e Barnabé foi tão grande, de modo que eles romperam. E Paulo, a partir daquele momento, tem um outro parceiro de ministério, que é Silas. Então, se existe um traço que fica muito claro da personalidade de Paulo, é que o zelo dele era tão grande, que ele tinha uma inclinação à intolerância. A verdade é que os nossos filhos conhecem os nossos defeitos. Teus filhos te conhecem. E se Deus te der filhos da aliança, os quais Ele lhe dará a responsabilidade de conviver e discipular, não tenham o falso pudor de querer esconder as suas dificuldades. Discipulado, irmãos, não é feito por pessoas perfeitas para imperfeitas, não. Discipulado é ministrado por pessoas imperfeitas, alcançadas pela graça de Deus, que irá compartilhar a outras pessoas imperfeitas como lutar e vencer as suas dificuldades. A sinceridade e a verdade é uma das maiores glórias do discipulado. Aqui Paulo, no capítulo 1, ele rasga as suas entranhas e diz: olha, estou triste. Demas amou o presente século. Lá na frente ele vai dizer: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Todos me abandonaram, eu fiquei sozinho. Abra o seu coração com o seu filho. Compartilhe as suas limitações. A maioria delas eles já sabem. À medida que eles vão crescendo e amadurecendo, eles já conhecem. Às vezes não tem coragem de pontuar. Mas compartilhe com eles como Deus tem lhe dado graça para vencer essas dificuldades. A dissimulação é um dos piores pecados, a hipocrisia. Quando os nossos discípulos e filhos não percebem uma luta sincera que nós travamos contra o pecado para vencê-los, eles aprenderão a ser religiosos e não adoradores de Cristo Jesus. Hoje pela manhã, eu recebi um presente dos meus 3 filhos, e depois de um presente eles disseram, a minha esposa disse: vamos orar pelo papai. Azaf foi o primeiro e disse: eu quero orar. E ele fez uma oração. E depois a Pamela, eu acho, me corrija se eu estiver errado, disse: eu quero orar também. E orou. E a Nicole, a de 7 anos, para quem assiste e não conhece, disse: eu vou orar também. As orações estavam recheadas de elogios pelo melhor pai do mundo, que todos os filhos dizem para todos aqui, mas a oração de Nicole foi a que mais me tocou, porque ela disse: Senhor, eu te agradeço pelo meu papai, te agradeço pelo pai competitivo que o Senhor me deu. E depois eu nem me lembro mais pelo que ela agradeceu. Eu brinco com eles, eu estou com eles, eles percebem, ela tem 7 anos, mas eles percebem traços da nossa personalidade, características, mas que eles possam ver também como é que nós lidamos com isso dia após dia, e como a graça de Deus nos permite
ir além de nós mesmos. Paulo instruiu Timóteo através do exemplo, mas também instruiu através da admoestação, através da orientação. E é por isso que, voltando ao capítulo 1 da segunda carta, ele diz no verso 13, olha, vamos ler juntos o verso 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. O discipulado, ele requer convívio intencional, exemplo intencional, mas docência, ensino, admoestação, relembrar os princípios éticos da palavra de Deus. E daí nós voltamos ao chamar lá de Israel em Deuteronômio, quando o Senhor disse: essas palavras que hoje ouviste, falarás com teu filho. Quando? Quando estiveres andando, quando sentares, ao se levantar. A instrução tem que ser contínua. Os nossos filhos precisam ouvir a palavra de Deus dos nossos lábios. Eles precisam ouvir a ética do reino. E este discipulado, além de admoestação, porque ela não pode se restringir à correção, à repreensão, porque senão nós nos tornamos discipuladores amargos. Precisa ter encorajamento. O discipulado intencional, ele traz exemplo, ele traz admoestação, mas também traz encorajamento. Veja o que Paulo diz a Timóteo, lembrando que Paulo estava preso, abandonado, consciente que já estava no fim da sua vida, porque lá na frente ele vai dizer: eu estou pronto para ser entregue como um sacrifício. Estou pronto para ser entregue ao Senhor. Ele tinha consciência que os seus dias estavam se findando, mas ainda assim, ele encontra forças no Senhor para encorajar aos seus discípulos. Quando no capítulo 2, no versículo 1, perceba as palavras dele. Versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, vamos ler juntos? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Diante de um cenário nebuloso, porque agora o grande líder, o homem que escrevera metade do Novo Testamento, estava pronto a partir. E é muito comum que o coração daquele discípulo estava atemorizado, amedrontado, a semelhança do coração de Josué, quando o Senhor toma para si Moisés, e Josué agora está angustiado diante da responsabilidade de conquistar a terra prometida. E Deus diz: olha, sê corajoso, não temas, seja muito corajoso. Agora Deus usa o próprio apóstolo Paulo para encorajar ao seu filho Timóteo num cenário difícil, dizendo: fortifica-te na graça. Caris, a mesma graça que quando Paulo está clamando ao Senhor com um espinho na carne, o Senhor diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Os nossos filhos precisam ouvir de que nos momentos em que eles estiverem desencorajados, enfraquecidos, prestes a sucumbir, que há uma graça de Deus jorrando do trono continuamente para colocá-los de pé, para vencer as paixões, as tentações, para vencer os maiores desafios, e que eles experimentem esta graça, mas que encontrem em nós não apenas um pai, ou um líder espiritual abusivo, que censura em todo o tempo, que aponta o dedo em haste, com ódio sempre que eles erram. Não, devemos corrigir, disciplinar, mas devemos orar com eles, e encorajar, dizendo que a graça de Deus é maior do que as suas fragilidades. Paulo partiu para o Senhor, mas ele não deixou filhos naturais,
mas deixou Timóteo, deixou Tito. Barnabé deixou João Marcos. O João Marcos que era inútil, que no fim do ministério, nessa mesma carta, Paulo vai dizer para Timóteo: me envia João Marcos, ele me é útil. Porque Barnabé o adota e é instrumento de Deus para que aquele jovem inconstante se torne um homem frutífero no reino de Deus. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos, para impactar a vida dos nossos filhos. Talvez você esteja preocupado em meio a tantas demandas, em meio a tantas pressões, mas ouça nessa noite: ser pai é uma tarefa árdua, sim, mas nós não estamos sozinhos no exercício dela. Talvez alguém casado ou solteiro possa dizer: por isso que eu não quero ter filhos. Mas não se esqueçam de que nós não estamos falando de filhos naturais. Nós estamos falando de filhos espirituais, porque afinal de contas o Senhor nos disse: ide e fazei discípulos. Antes de orar, vamos assistir um breve vídeo em homenagem a todos os pais, ou mães, ou avós e avós que ocupam essa tarefa e essa nobre função. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
É verdade que o futuro de uma criança é digno de qualquer sacrifício. Eu tenho certeza que numa configuração diferente dessa, todos nós que temos filhos, nos sacrificamos por eles. Todos. Para darmos além da nossa condição. Se você não os tem ainda, você o fará quando tiver. Mas, diferente do vídeo, nós não precisamos mentir aos nossos filhos. Por mais que existam verdades da vida, que eles não precisam saber ainda, e chegará o momento oportuno, mas em todo tempo, em meio às dificuldades vividas, apontemos para a graça de Deus, para o cuidado, para a provisão. E além do sacrifício por uma vida confortável, que nós nos sacrifiquemos para compartilhar o amor de Jesus Cristo com cada um deles. Eu queria orar por mim, eu quero orar por você, para que Deus nos ajude neste mundo caótico, a sermos pais, avós, principalmente para você, homem, não só daqueles da família de sangue que Deus nos deu, mas que nós olhemos ao nosso redor, como oportunidades. Afinal de contas, os nossos filhos chamam alguns dos irmãos aqui de vovô ou vovó, pelo carinho da família, da fé que nós temos, e que nós olhemos com intencionalidade para isso. Que Deus nos dê Timóteos, e quando alguém perguntar: Timóteo, onde está o seu pai? Timóteo possa dizer: ele está lá, e se chama Paulo, ou Saulo de Tarso. É o pai que Deus me deu. Você deseja ser referência e padrão na vida de alguém? Vamos pedir a Deus essa graça. Peça a Deus sabedoria, sabedoria para administrar o seu tempo, sabedoria para administrar o tempo que passamos com os nossos filhos, o que conversamos com eles, o que ensinamos. E não apenas para meninos, mas meninas, pois como disse no sermão, todo homem precisa de outro homem. A verdade é que meninas precisam também de uma figura paterna, que aprendam a referência do que é ser marido, do que é ser pai, do que é cuidar, do que é ter apreço. Muitas meninas não tiveram isso e acabam tendo uma imagem distorcida e tendo um mau casamento, porque nunca receberam um padrão no seu convívio. Que Deus nos ajude. Vamos orar, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nós estamos em Tua presença, nós queremos celebrar ao Senhor, porque num dia como este, mesmo que muitos de nós tenhamos histórias tristes, nós sabemos, Senhor, que em Ti, o Senhor ressignifica a nossa história, que em Ti nós encontramos o padrão para uma vida emocional saudável, nós encontramos o padrão para uma família bem estruturada, e acima de todas as coisas, nós encontramos vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a intencionalmente olharmos para os nossos filhos, como discípulos que o Senhor coloca em nosso caminho, e que nós ensinemos acerca do Teu amor, da vida eterna, da salvação que há em Cristo Jesus, até o momento em que o Teu Espírito gere fé salvadora no coração destes pequeninos. Aqueles que não têm, Senhor, uma figura masculina, toca o meu coração, toca o coração de cada homem desta igreja, que nós nos preocupemos menos com tantas atribuições, com tantas contas a pagar, e que nós possamos entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e olhemos para crianças, jovens, adolescentes deste lugar,
como oportunidades de fazermos discípulos e de sermos exemplo. Que eles possam ouvir acerca das nossas dificuldades, das falhas que temos, e de como buscamos no Senhor vencê-las, ou buscamos continuamente vencê-las pelo Teu poder. Que eles sejam admoestados, ensinados nas Escrituras, que eles sejam encorajados, para que o Teu reino venha, Senhor. Abençoa cada pai, aqueles que estão cansados, desanimados, sem saber o que fazer, que recebam do Senhor graça nesta noite, que recebam do Senhor, do Teu Espírito, renovo, para prosseguir rumo ao alvo. Aqueles, Senhor, que já passaram desta fase, e talvez se entristeçam, que recebam do Senhor a graça do perdão, e a graça para abençoar agora outras vidas, numa nova fase da vida, se dedicando intencionalmente a fazermos discípulos, começando em nossa Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.